Pessoal, para cada resposta, né, que é devolvida do servidor para o cliente, é especificado um status code, né, um código de status da resposta. A gente normalmente não dá muita atenção para isso, né, mas é uma coisa que é importante a gente considerar. E aí, existem faixas de status codes, né? Então, por exemplo, né, ele já coloca aqui, né, pegando o site aqui do Mozilla, né, e ele já coloca aqui, ó, códigos de status entre 100 e 199 são respostas informativas, né? Ah, códigos ali entre 200 e 299 são status de resposta, de sucesso, né? Então, é quando a resposta ali foi devolvida, né, depois de um processamento bem sucedido. E aí a gente tem aqui, ó, entre 300 e 399 são quando acontece alguma operação de redirecionamento, né? Então, nosso cliente fez uma requisição para o servidor e o servidor devolveu uma resposta para o cliente indicando que ele deve ser redirecionado para um outro endereço, tá? Aí o navegador vai lá e automaticamente redireciona o usuário. Então, esse tipo de resposta vem aqui, ó, entre 300 e 399, tá? E aí existem dois tipos de erros, ok? Então, quando acontece algum erro, que é considerado erro aí na parte da formulação da requisição por parte do cliente, é dado um erro entre 400 e 499. Então, o que seria um erro de cliente, por exemplo? É quando o cliente, por exemplo, especifica uma rota que não existe, né? Ele vai lá e tenta acessar uma rota que não existe no servidor. É considerado um erro de cliente, porque o cliente formulou mal ali a requisição. Então, vai ser dado um 404, por exemplo, né? Ou o cliente tenta acessar algo que não deveria. Então, não é erro do servidor, é o cliente que está querendo acessar algo ali que ele não tem acesso. Então, vai ser dada uma resposta nessa faixa. Agora, quando acontece um erro interno do servidor, né? O servidor está processando sua requisição e, por exemplo, ele crasha ou ele tem algum problema lá para conectar com o banco de dados, alguma coisa assim, né? Ele vai devolver uma resposta ali, uma mensagem de erro com status code entre 500 e 599, tá bom? Então é interessante a gente saber sobre pelo menos o básico, né, desses status codes e começar a aplicá-los também, tá bom? Então vamos aplicar aqui alguns deles, né? Aqui nesse site da documentação ele já vai mostrar para a gente os principais, né? Por exemplo, aqui erro de cliente, né? Olha lá, não autorizado, né? Pagamento requerido, né? Acesso negado, não encontrado, enfim. Método não permitido, né? Então, quando, por exemplo, tem uma rota ali que aceita GET, mas não aceita POST, assim por diante, ele vai devolver algo assim. E vamos lá. Então, aplicar o que nós já temos, né? E observem aqui, né? Quando a gente faz a requisição, por padrão já está sendo devolvido sempre aqui o status 200, tá? Só para testar, né? Vou colocar aqui, ó, uma rota que não existe, login 1. Não existe alf barra login 1. Então, mandar um send aqui. Olha lá, o status automaticamente foi mudado para 404. Então o servidor ele está tentando já definir os status codes, né? O Express ele está tentando já fazer isso para nós, mas, né? Ele às vezes vai devolver coisas muito genéricas. A gente pode especificar melhor esses status codes, né? Então deixa eu colocar aqui de volta login, tá? E vamos agora aplicar, né, um pouco disso, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar status code de todas as nossas respostas, né? Então tem vários aqui, ó. Então a primeira que eu vou colocar é aqui, ó. Então o nome deve ter pelo menos 6 caracteres, tá? Então ocorreu um erro, né? Por parte do usuário, tá? O acesso foi feito, a resposta vai ser resolvida, mas eu quero indicar que não deu certo o que o usuário queria fazer, tá? Então eu vou usar aqui o status code 422, né? O que é esse status code? É quando o usuário ele envia os parâmetros de forma incorreta, né?
Olha lá, então o conteúdo que o usuário enviou ele está incorreto de alguma forma. Aí ele precisa fazer alguma correção. Então, usei aqui, ó, 422. E aí, nesses de baixo, né, é tudo o mesmo problema, então só só replicar, né? Então, olha só, a gente sempre está usando res.json, mas aqui no meio a gente pode inserir qual que é o status code, tá? Então, res.statuscode.json. Então, sempre depois de res aqui, a gente pode especificar um status code. Vamos lá. Ó, então, usuário já cadastrado, né? Acho que é a mesma coisa, né? Então, assim, o dado que o usuário enviou ali para o cadastro não está incorreto, né? Ele vai precisar fazer alguma adequação. Bom, e aí a próxima resposta nossa é de sucesso, tá? Bom, vocês viram que quando acontece sucesso, né, ele está devolvendo ali no Postman 200. Só que 200 é genérico, tá? O ideal é a gente evitar usar esses genéricos, né? 100, 200, 300, né? Assim, quando tiver algo mais específico, a gente utiliza. Por exemplo, quando o recurso, né, o usuário fez uma requisição para criar um recurso, né, para cadastrar algo, e esse algo foi criado, existe o status 201, tá? Então, é isso que eu vou utilizar aqui, ó. Então, 200 seria, tipo, a requisição deu certo, agora 201 é mais específico. A requisição deu certo e criou o recurso que você solicitou, tá? Vamos lá, aqui no caso de erro, de novo, né? Ó, esse daqui é um erro genérico, né? Mas seria um erro, vamos pensar aqui, seria um erro que aconteceu ali internamente no servidor, né? Porque, percebe? Se for um erro de usuário, a gente está verificando várias coisas, né? Agora, se ele caiu no cat, quer dizer que houve alguma exceção na execução desse código, alguma coisa que a gente não conseguiu prever muito bem, tá? Então aqui já é um erro de servidor, ok? Não é um erro ali no conteúdo, é algo que o próprio servidor não conseguiu identificar. Então, basicamente, é, esse try aqui, né, crashou e aí ele caiu no cat. E aí, como eu não estou fazendo uma verificação mais afinada de qual que foi o erro aqui no cat, eu vou colocar algo genérico, tá? Apesar de que o ideal é a gente tentar explorar aqui no cat um pouquinho quais são as possibilidades de erros, né? Vamos colocar aqui o 500, que é um erro interno do servidor, né? Genérico. Beleza. Para cadastro, a gente especificou todos os status codes, né? Agora vamos fazer a mesma coisa para login, tá? Que vai ser parecido? Status 422, né? Na senha também, status 422 e, né? Aqui, ó, autenticação realizada com sucesso. Essa daqui, não sei se existe algum específico para autenticação. De cabeça eu não vou saber, e aqui também nos principais não consta, né? A gente poderia talvez usar um 202. Vamos colocar um genérico aqui, porque eu não achei nenhum específico aqui para autenticação, né? Então, colocar aqui, ó, status, né, 200, ok? Então o Express ele tenta chutar ali, né? Ele tenta especificar um status code ali com base nas informações que ele tem, mas é interessante a gente ir lá e deixar mais específico, né? Beleza, tá? Então, assim, até nesses casos onde estava acontecendo algum erro, né, a resposta dele estava sendo sempre 200, tá? Para tudo isso daqui ele estava retornando sempre 200. Então, a partir de agora, se a gente for testar aqui né, fazer alguns testes assim para causar erro mesmo, né? Vamos ver. Esse aqui vai continuar 200, né, porque é um login. Mas vamos testar aqui um cadastro, mas com alguma coisa inválida. Por exemplo, vamos colocar aqui um e-mail muito curto, né? Então, arroba a, né? Então, assim, a gente tem uma validação para impedir isso, né? Então, enviar, né? Olha lá, o e-mail deve ter pelo menos 10 caracteres e olha o nosso status code aparecendo aqui.
beleza? Então, né, feito. Né? Aplicamos status codes e agora sempre que a gente for criar respostas, né, a gente vai tentar sempre lembrar de colocar essa informação, beleza? Então, até o próximo vídeo.